Olá, tudo bem? Você já pensou em ganhar dinheiro com imóvel? Como é que você pode fazer isso? Que tipo de imóvel você deve investir? É sobre tudo isso que eu converso agora com o Luiz Calado, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, IBEF. Tudo bem, Calado? Tudo bem, Anny. Calado, você acabou de escrever um livro que eu li, que é bastante interessante, que por acaso se chama Imóveis, pela editora Saraiva. Um livro gostoso de ler, super rápido. E por isso até te trouxe aqui no UOL Economia para você explicar um pouco melhor para a gente como ganhar dinheiro com imóvel. É possível? Claro. Para o internauta ganhar dinheiro com imóvel, a primeira coisa é pensar como investidor, né? Você precisa ter essa mentalidade de investidor. O investidor precisa pensar, então, na rentabilidade. Mesmo se for um imóvel para morar, você pode, na hora da venda, ganhar dinheiro com ele. Como? Né? Você precisa pesquisar um pouco o potencial de valorização do imóvel na região. Isso como é que a gente observa, Calado? É uma região que vem tendo melhoria, que tem bons vizinhos? Como é que a gente percebe isso, principalmente numa cidade grande? Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, você percebe que algo vai valorizar, não pelas melhorias que já aconteceram, mas pelo que vai acontecer. Então, um exemplo que eu costumo usar é a inauguração de uma praça, né? É uma melhoria que ela valoriza o imóvel quando ela é uma perspectiva futura. Tá? Depois que a praça é inaugurada, aí o evento já é realizado. Entendi. O que acontece? O preço do imóvel já se ajusta, então você não tem mais aquela chance de conseguir um lucro maior. E como é que a gente descobre, por exemplo, que uma praça vai ser inaugurada, que vai ter uma melhoria numa cidade? É pela prefeitura? Você precisa ter muita atenção nos noticiários, precisa prestar um olhar mais atento aos jornais. A dica é informação. Olhando o imóvel na perspectiva de um investidor, você precisa acessar a informação e pensar antes do que o mercado. É assim que você consegue, né, realizar lucro, né? E isso, mesmo que eu vá comprar um imóvel para eu morar, eu tenho que ter na cabeça, tem que ter uma cabeça de investidora, então, mesmo que esse imóvel seja para moradia. Claro, você precisa pensar nisso por conta das mudanças que você tem na sua vida. Então, hoje você tem um filho, amanhã esse filho vai sair da sua casa, então você vai procurar um outro lugar, né? Ou hoje você não tem filho, depois você pretende ter um filho. Então, você está sempre pensando, né, em mudar de lugar, né, em alguns ciclos de vida. Então, você já ter essa ótica de investidor vai te favorecer no momento de vender esse imóvel e de comprar outro. E, Calado, entre um imóvel novo e um imóvel usado, o que valoriza mais hoje no mercado? Essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, né? Você precisa adotar uma mentalidade de longo prazo e precisa pensar na região. Então, imóveis novos e usados, eles se valorizam de acordo com a região. Então, como disse, se a região tem um potencial futuro que ainda não foi concretizado, né, então você pode ganhar realmente dinheiro, né? Se a região já tem várias benfeitorias, já tem shopping center, praças, geralmente isso já é refletido no preço. Então, se você conseguir antecipar algum movimento, alguma benfeitoria no local, se você consegue antecipar isso antes que o preço se adapte, entendi, você consegue... E aí tanto faz ser novo ou usado, então? Essa que é a realidade, né? Sim, mas é bom você ter perguntado, porque muitas pessoas acham que um imóvel novo, ele automaticamente vai te gerar lucro. Entendi. Isso não é verdade. O imóvel, ele tem risco como qualquer outro investimento. Comercial ou residencial? O que é melhor, Calado? Depende um pouco de qual o seu objetivo. Tá? Muitos investidores em imóvel, eles também têm o objetivo de morar. Né? Ao contrário de um fundo de investimento, que você investe, mas você não pode morar no fundo, no imóvel você sempre vai ter essa opção de morar. Nesse caso, no imóvel comercial, lamentavelmente você não consegue aí morar, né? Ainda não foi tentado, pelo menos que eu saiba. Um dos dois dá mais retorno? Retorno mais rápido, pelo menos, Calado? Residencial ou comercial? O comercial, ele costuma ter taxas de retorno mais altas. Só que o comercial tem um risco maior de inadimplência. Isso que também existe no imóvel residencial, mas o imóvel comercial tem esse risco. E também em capitais, em grandes centros, os imóveis comerciais ele tem uma velocidade grande de desvalorização. Se você pensar, é verdade, se você pensar em regiões centrais mesmo, elas vão se valorizando, se desvalorizando para novos centros. Isso aconteceu, por exemplo, em São Paulo, região central, depois Paulista e agora Berrini, Faria né? Lima, Berrini vai descendo, né? Exatamente. E, Calado, me diz uma coisa, muito se fala de imóvel na planta. Muita gente gosta de comprar imóvel na planta, porque geralmente
o custo é mais barato. Como é que a gente confia que aquele imóvel na planta vai subir, vai ficar do jeito que a gente imagina, no prazo que a gente combinou ali com a construtora? Que garantias que a gente pode exigir da construtora? Precisa pesquisar bem sobre a construtora, sobre o histórico de entregas da construtora e pesquisar com pessoas que já compraram imóveis dessa construtora. E lembrar, como já disse, que não existe investimento sem risco. Então, comprar na planta não é nenhuma certeza de realizar lucro. Entendi, Tá? Tem o risco da construtora ir a ruir, tem o risco das intempéries, por exemplo, as chuvas que a gente observou no Rio, isso pode afetar uma obra, né? Entendi. Os flats, muito se falou em flat, principalmente aqui em São Paulo, Rio, cidade grande. Quer dizer, as pessoas compravam um pedaço ali do flat e ia vivendo da renda daquele flat. O flat ainda é um bom investimento, Calado? Depende da condição que você consegue obter, a condição comercial, esse flat, né? Ele pode ser um investimento se, comparativamente a outros flats da região, ele tiver num preço barato. Né? E você pode, eu comento bastante isso no livro, o método de agregar valor. Você pode comprar algo desvalorizado, porque o antigo dono não investiu muito na manutenção, você consegue comprar algo desvalorizado, fazer uma reforma simples e revender com um lucro alto. Então é sempre bom dar uma olhada no mercado também, né, Calado? Precisa, para investir em imóvel e com lucratividade, precisa ter tempo, precisa ter uma certa dedicação e saber lidar com os corretores também. Principalmente, são um pedaço importante também da história. Exatamente. Calado, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Obrigado, Anny. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no Economia. Dessa vez a gente falou sobre como ter lucro com imóveis. E eu te espero numa próxima entrevista. Até lá.